ter a senhora conosco. E eu agradeço imensamente a senhora ter disponibilizado seu tempo para estar com a gente, porque é muito importante a gente ter voluntários, né, nessa caminhada. É muito difícil a nossa caminhada. Larissa, primeiro eu começo pedindo desculpas, né, pela semana passada, porque eu tive uma situação lá familiar, meus pais moram em Petrópolis, no meio daquela confusão, daquilo que aconteceu, e meu pai teve um AVC, foi uma confusão, enfim. E aí, semana passada, eu realmente não consegui participar, queria pedir aqui desculpa a todo mundo que estava organizado para assistir, e dizer que agradeço muito o convite. Eu já disse isso no nosso bate-papo aqui inicial, às vezes me deixa muito preocupada uma mãe de muito longe, de um lugar que não tem recurso nenhum, ouvir muita coisa e ficar muito preocupada, sabe? Como é que ela vai fazer, como é que ela vai encontrar. Então, espero que seja uma oportunidade de tirar dúvidas e de compartilhar um pouco, né, do que eu sei, mas aprender muito com vocês, porque eu vou dizer, tudo que eu aprendi de autismo, não li no livro. Tudo que eu aprendi, que eu acho que é o que eu mais tenho de mais interessante, eu aprendi com os pais. Lógico, eu tenho um conteúdo teórico que me possibilitou linkar ao que os pais me contavam, ao que os pacientes me mostravam. Então, esse aprendizado com vocês, para mim, é o aprendizado da minha vida, né? Eu levo cada consulta, cada conversa, eu aprendo alguma coisa, eu posso perceber uma coisa diferente. Vamos lá. Deixa eu só... Eu começo falando do nascimento, né? Porque, assim, no nascimento, quando uma criança nasce, ninguém sabe se vai ser típica ou atípica, o que, que vai acontecer, a não ser que tenha um diagnóstico pré-natal que traga alguma situação mais delicada. É um momento de muita felicidade e medo. Felicidade, não preciso explicar por quê. Medo, porque um pai e uma mãe de primeira viagem não sabem nada. Não sabem nada, eles levam um bichinho para casa, que começa uma necessidade, uma obrigatoriedade em cima da mãe do aleitamento materno. Então, eu acho que esse é o primeiro momento muito difícil. A mãe tem que amamentar, tem que dar conta. E se ela não dá conta por algum motivo, ou porque o peito está sangrando, ou porque a criança perdeu peso, ou porque precisou ficar na UTI em observação e é iniciado um complemento, a mãe já se sente, que você sabe que a culpa é assim, né? Ela está lá do outro lado da rua, a mãe pega a culpa para ela, sempre. Então, a mãe já se sente culpada nesse momento. E aí vai para casa e começa o choro, ou o silêncio, porque tem criança que é quietinha demais, e tem criança que chora demais. Mas o que é ser quietinha demais e chorar demais? Onde é que está o corte para o pai poder ler e falar, não, a partir de agora está quieto demais? O pai e a mãe não sabem disso. E, às vezes, é só um momento que não tem doença nenhuma. É um momento, é uma forma de comunicação de um desconforto adaptativo. Bebê chora. Agora, bebê não chora o tempo todo. Então, isso é a primeira coisa que eu queria que vocês passassem essa informação adiante. Se o bebê chora o tempo todo, leva ele ao médico, tem alguma coisa errada. Tem uma outra questão que é, a mãe chega no meu consultório falando, doutor, ele geme o tempo todo, e aí eu fico super preocupada, e de repente a criança faz assim no colo, tá vendo, doutora? Começou a gemessão. Eu falo, não, peraí. Mas é isso aqui que você está dizendo? Vai além disso. Você já filmou à noite? Filma, gente. Tem dúvida? Filma. E aí ela pegou e falou assim, não, doutora, é só isso. Então, existe um desconhecimento natural que é importante que as pessoas troquem, é importante que as pessoas olhem e falem, esse choro está demais. A tal da cólica, o sono, o bebê tem que dormir, eu estou falando desde o bebê até o ano de idade. O bebê tem que dormir quanto tempo?
As regurgitações, as golfadas e os vômitos. O que é normal? A criança golfar, tem criança que golfa, engorda e ri. É o golfador feliz. Tem criança que chora e golfa. O que é diferente de golfada e de vômito? Vômito é um evento que depois que a criança vomita, ela fica mole, ela fica pálida, ela fica sudoreica. A regurgitação, ela regurgita e continua fazendo a bebezice dela lá, reclamando, chorando. O vômito é diferente. As fezes, cor, frequência, consistência e os extras das fezes, né? Tem muco, tem sangue, tem gordura. É muito importante ver o cocô. Tá com dúvida? Tira foto. Leva a foto para o médico. Ai, coitado do médico, coitado da mãe que ficou com aquele cocô na frente sem saber se aquilo era normal ou não. Então, leve as fotos. Frequência. É normal uma criança de 3 anos evacuar 4 vezes por dia em grande volume? Não é normal. Ela evacua 3 vezes por dia, grande volume, suja tudo quando ela evacua, mas ela está ótima. Ela está ótima por quê? Qual é o parâmetro que você está achando ótimo? Porque se tivesse ótimo, ela também não estava vindo no meu consultório, né? A consistência, né? Aquela evacuação que você consegue ecologicamente jogar as fezes no vaso e a fralda separada, são as fezes que a gente espera. 3 em 3 dias, até 3 vezes por dia, se o volume do dia inteiro for um volume normal. Agora, 3 vezes por dia, evacua uma quantidade que vaza pela fralda, isso não é habitual. É uma criança maior, evacua 3 vezes por dia, que vai para o banheiro e suja tudo, faz uma... Não é normal. Evacuou, você viu gotículas de gordura coladas assim entre a água e a parede do vaso? Não é normal, isso é gordura. Não evacua. De 3 em 3 dias, evacua, passa 5 dias sem, não pode passar 5 dias sem evacuar. Ah, não, evacua todos os dias, mas na hora que vai ao banheiro, na hora que vem o momento de fazer o cocô, é o ritual do desespero. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Porque se esconde atrás da cortina, vai para o cantinho, chora, começa a se autoagredir, começa a se... Não pode, não pode. A gente vai entender o porquê. O ambiente onde essa criança está. Quando a gente fala de ambiente, entram tantos detalhes, né? Entram tantas questões, desde as pessoas que convivem com essa criança, até o ambiente estar livre de poeira, livre de muita iluminação ou pouca iluminação, os odores, tudo isso vai interferir. Então, às vezes, eu tenho crianças com seletividade alimentar que a mãe tem que cozinhar, o menino tem que ficar guardado lá dentro do quarto, porque se ele sentir o cheiro de alguma coisa cozinhando, ele já começa a vomitar. Isso é do TEA? Será que isso é do TEA? Então, esse ambiente, olhar para o ambiente onde uma criança está sendo cuidada é tão importante, porque vai trazer tantas possibilidades da gente entender o que está acontecendo. E desde o nascimento surgem muitas dúvidas, que foram coisas que eu já coloquei. Quando os pais vão a uma consulta, anota tudo no período interconsulta. Ah, mas o médico vai achar que eu sou uma boba. Para o médico não tem que achar nada. Quem tem que ter as respostas esclarecidas são vocês. Então, é o seguinte, hoje ele estava fazendo um movimento tão estranho, grava e anota. Anota onde ele foi depois da fono, foi depois da TO, foi depois de ter comido canja de galinha, bife, ele tinha comido bala, ele tinha enfiado a cara no açúcar. Qualquer coisa que vocês acharem de diferente, anota
luta, porque para a gente esses dados, eles são assim, o caminho de esclarecer o diagnóstico. Precisa retirar, eu coloquei ali, né? Precisa retirar o leite de vaca, não a lactose. Por que eu coloquei isso? Não sei se todas as mães que estão aí entendem disso, mas leite de vaca tem 3 componentes. Tem um componente de gordura, que todo mundo conhece. Tem um componente branco, que é aquele que, quando talha o leite, forma aquela coalhada, que é a proteína. E das proteínas, tem aquelas que vocês já ouviram falar: caseína, alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina e mais um monte. Então, todas elas grudadas naquela parte branca. E quando talha o leite, fica aquela aguinha sobrenadante. Ali tem água e tem lactose, que é o açúcar do leite. Então, quando a gente fala que uma criança tem problema com o leite, ela pode ter problema com aquela aguinha, que é a parte doce, que é a lactose, ou um problema com a proteína do leite. É muito importante que as pessoas entendam que não existe alergia à lactose, porque só existe alergia à proteína, e lactose é um açúcar. Então, não existe alergia ao açúcar do leite. Ao açúcar do leite, a gente tem intolerância, pode ter falta de uma enzima que digere essa lactose, e aí, por ela não digerir, ela fica ali no meio do intestino, fermenta, a intolerância à lactose. Agora, tem crianças que não podem usar o leite de vaca, porque quando entra em contato com a proteína, elas reagem. O glúten é a mesma coisa, mas são todos? Claro que não. Tem criança que a gente vai fazer uma dieta impecável e ela não vai mudar rigorosamente nada. É triste, é angustiante, é decepcionante, porque tem muitas crianças, lógico que para chegar a mim, ou a criança tem alguma queixa gastrointestinal, falou com uma mãe, chegou a mim, ou o pediatra encaminhou, ou o psiquiatra ou o neurologista encaminharam. Então, muitas vezes, quando chega para mim, a gente vê o que tem, traça uma conduta e tem uma melhora. Mas, muitas vezes, a gente traça uma conduta e não tem nada a ver com dieta. Então, é muito importante que a dieta esteja relacionada a um problema real que a criança tem. Problema real não precisa ser um problema que você olhe no diagnóstico do laboratório, porque tem alergias alimentares não IgE-mediadas, que você não vai ter nenhum resultado de laboratório positivo e você vai colocar a criança na dieta e vai ser uma maravilha. Agora, tem que ter uma queixa, isso precisa ser conduzido. Então, eu queria que vocês conhecessem um pouquinho do que acontece por dentro, do que acontece no intestino, para que, quando vocês forem conversar com os médicos, quando vocês forem ler um artigo, quando vocês forem assistir uma palestra, tudo isso fique, lógico que muita gente já sabe isso de trás para frente e de frente para trás, mas quem não sabe, eu acho que é uma oportunidade de eu falar. Eu queria esclarecer 3 termos. O que é uma microbiota relacionadas ao intestino? Microbiota são os micro-organismos em um ambiente. Aqui eu estou falando do ambiente intestinal. Então, eu tenho microbiota da boca, tenho microbiota do esôfago, tenho do intestino, tenho do estômago, tenho da pele, tenho do olho, do nariz, do ouvido, tudo tem uma microbiota. Dentro do pulmão, eu vou falar da microbiota do intestino, a gente vai conversar sobre isso. E o que é o microbioma? Microbioma é a relação entre esses micro-organismos que estão no ambiente e esse ambiente. Então, microbioma é o que acontece depois que a gente tem uma quantidade muito grande de micro-organismo, que não é um micro-organismo saudável, e ele acaba causando dano ao intestino. E o que é disbiose? Disbiose é o desequilíbrio. Existem bactérias boas, existem bactérias ruins para o intestino, mas necessárias. Necessárias. Por que necessárias? Porque é através de um processo inflamatório inicial
que o intestino começa a se organizar como uma estrutura de defesa do corpo. Então, ela precisa estar lá. Ela não pode mudar, tem uma quantidade muito grande. Mas como é que essa microbiota, esses micro-organismos, entram dentro do intestino e montam ele? Por que ocorre a desbiose? Era técnico de Isso, laboratório. Toda a experiência que é feita por... opa! Por que ocorre a desbiose? Isso afetará só o intestino? E quais são os sintomas desse problema? Bem, eu trouxe aqui e vou mostrar para vocês. Eu gosto muito desse desenho. Aqui é um adulto, aqui é um recém-nascido, um lactente, um embriãozinho, e aqui ele nasceu, aqui ele vai nascer. Essas ondinhas que vocês estão vendo são as vilosidades intestinais. Essas ondinhas que vocês estão vendo são, na verdade, por onde acontece a absorção dos alimentos ou a absorção da água. Olha como, quando o neném nasce, olha como a gente tem poucas substâncias, poucos micro-organismos no início da vida dele. Quando ele põe a mão no chão e começa a colocar a mão na boca, eles começam a aumentar. E quando ele chega na idade adulta, olha a quantidade enorme de micro-organismos que tem no intestino da gente. Percebam também esse ossinho aqui, que parece um ossinho de cachorro, é como eles estão mostrando a IgA, inicialmente materna, vem no leite materno. Posteriormente, a criança começa a produzir a dela. E aí, na idade adulta, já produz muito, porque essa IgA ela é uma proteção para o intestino. Aqui no nascimento, a criança não tem quase defesa dentro do intestino dela. Toda a defesa vem do leite materno, e por isso que ele é muito importante. Conforme vai crescendo, essas células que vão aparecendo dentro do intestino são células de defesa. O tipo de colonização, o tipo de bactérias, de micro-organismos que a gente vai ter nesse início de vida, e principalmente no nascimento, depende do genótipo, do que a gente traz de herança genética, mas vai depender do tipo de parto que teve. Por isso, então, o parto normal é tão importante. É porque o parto normal, ele dá a oportunidade de você colonizar esse intestino inicialmente pelo contato com a boca, com aqueles micro-organismos da vagina da mãe, que são micro-organismos com quem essa criança conviveu de uma certa forma durante a gestação. Se ele nascer de parto cesáreo, essa colonização primeira do intestino vai ser com aquelas bactérias daquele ambiente hospitalar onde ela nasceu. E isso vai fazer alguma diferença na vida dela. A dieta e a composição e os intervalos dos alimentos, eles vão ajudar ou não o desenvolvimento desse intestino saudável. O ambiente, quando eu falo ambiente, o contato com a natureza, a diversidade de micro-organismos que essa criança vai entrar em contato. Então, final de semana, ela vai para o sítio ou vai para a praia e ela vai colocar a mão na boca e vai colocar a mão na areia e vai brincar e vai comer os legumes e as verduras orgânicos, sem xenobióticos, sem aquelas substâncias que se coloca e que podem interferir também na nossa microbiota intestinal. O uso de antibióticos, às vezes tem que usar, não tem como, né? Vai deixar a criança padecer de uma infecção, mas cada vez que usa um antibiótico, isso aqui se modifica, muitas bactérias são perdidas. Tem trabalhos que mostram claramente que numa criança normal, 3 meses depois, uma criança normal, não é uma criança que não está doente, 3 meses depois, ela consegue recuperar a flora intestinal dela. Mas e se ela precisar tomar outro antibiótico? E aí não é uma criança que não tenha
uma condição habitual, uma criança com uma imunodeficiência ou com uma alergia alimentar que predispõe a essas infecções, então ela acaba não conseguindo estruturar essa microbiota intestinal. E por que que ela é importante? Porque aqui a gente tem duas condições diferentes, uma microbiota intestinal bem saudável, que tem as suas células de defesa, tem todas as suas células e tem toda uma microbiota saudável que funciona, que funciona protegendo esse intestino dessa, por exemplo, dessa bactéria que está tentando invadir esse intestino. Se vocês pensarem, da boca até o ânus é um tubo reto. A boca da gente coloca o nosso meio interno à distância de um filetinho de intestino, né? De um vaso sanguíneo. O intestino é cheio de bactérias, por isso que a gente fala que o intestino é um órgão do sistema imunológico muito importante, porque tem uma função de defesa muito importante. Olha esse intestino aqui de uma criança desnutrida, de uma criança que tem uma condição de disbiose. Você acaba tendo poucas bactérias que defendem. Essas bactérias que conseguem passar pelo intestino começam a conseguir invadir ele tenta evitar essa invasão, e para evitar, ele libera substâncias inflamatórias. Assim, se estabelece uma condição de um intestino inflamado. Todas as vezes que o muco, por exemplo, a gente tem um muco que reveste esse intestino, que é uma parede. Mas se a gente tem uma desbiose, se a gente tem uma condição que agrida esse muco, ele vai permitir, ele vai ficar mais fino, ele vai permitir que esses patógenos entrem. O tipo de dieta variada alimenta essas bactérias, esses micro-organismos saudáveis. Uma bactéria rica só em amido, ela vai alimentar essas outras bactérias que não são saudáveis. E aí, um microbioma imaturo falha em proteger a barreira do intestino, propicia que essas velocidades fiquem mais curtas. Olha como essa aqui é longa, olha como essa aqui é curta. Aumentando a permeabilidade intestinal e fazendo com que essa resposta imunológica do intestino, que tenta proteger o intestino, falha. E ele acaba permitindo que, sim, a gente tem umas substâncias que bloqueiam a inflamação. Mas se a inflamação é muito grande, essas substâncias não conseguem bloquear e o intestino fica inflamado. E o que é o intestino inflamado? Ele não funciona bem. Uma das condições que o intestino inflamado faz, que acontece, né? Piora a condição dele, porque o intestino pode se inflamar por uma infecção intestinal, um rotavírus, mas uma criança saudável tem condição de brigar contra ela. Mas se entra uma proteína do leite de vaca numa criança muito novinha, e ela não consegue se defender da entrada dessa proteína tão grande, e ela começa a fazer processos inflamatórios para poder se defender, expulsar aquilo dali, e ela não consegue, e esse intestino fica inflamado. O intestino inflamado, ele funciona de uma forma mais lenta, e isso pode causar constipação. Um intestino inflamado absorve menos alimento, e aí ele pode causar diarreia. O intestino que esvazia mal, que é mais lento, ele acaba fazendo com que o estômago também se esvazie mal. E aquele conteúdo acaba voltando para o esôfago. E isso vai fazer a doença do refluxo gastroesofágico, inflamando esse tubo que leva a comida entre a boca e o estômago, causando dor, causando desconforto, causando queimação. Essa condição de inflamação, ela não se limita ao trato gastrointestinal.
porque essas substâncias caem no sangue, essas substâncias inflamatórias, e elas podem chegar no cérebro, contribuindo aqui para uma neuroinflamação, estabelecendo aqui um eixo intestino-cérebro, aonde você vai produzir inflamação e vai piorar o processo inflamatório cerebral. Que eu coloquei algumas observações. Então, se a gente tem um intestino doente que leva essa doença para o cérebro, essa inflamação para o cérebro, ele vai se manifestar em várias formas, né? Às vezes na voz da criança na hora de dormir, em manias com a boca ao se alimentar, em atitudes com o corpo, em atos de autoagressão, nas evacuações, todos esses problemas intestinais, eles vão estar atrelados a um desconforto que muitas vezes essa criança ela não entende o que está acontecendo e ela vai acabar reagindo do jeito que ela pode. Então, assim, uma criança que fala, ela fala, estou com dodói na barriga. Uma criança que não fala, ela vai gritar, ela vai ficar furiosa, ela vai sair muito comum, depois do almoço, do jantar, da mamadeira, vomita, fica subindo, levanta, se estica, se bate no tórax, bate no abdômen. Às vezes a criança ela manifesta uma indignação que é assim, você não está entendendo o que está acontecendo? E aí a mãe pega a criança que está muito agitada, correndo por todos os cômodos, e faz ela ficar quieta. Mas esse momento que ela está correndo por todos é um momento, às vezes, de desconforto. Assim, a gente precisa parar e entender um pouco que aquilo que parece só uma mania da criança, um jeito de uma criança autista, pode ser a forma dela dizer que tem alguma coisa errada. Essa posição de dormir de um bebê é uma posição anti-refluxo. Muitas vezes, quando eu pego a história com uma criança de 4 anos, 3 anos, 2 anos, e eu pergunto, era muito comum dormir desse jeito. A mãe não gosta de ver a criança dessa forma, ela vai lá, ajeita a criança. Mas essa forma é a forma que tem de proteger a criança que tem refluxo. Muitas vezes, a constipação é um desespero para a criança. Colocar pano na boca, comer a camisa, comer coisas esquisitas. Às vezes, comer coisas esquisitas é a forma que ela tem de colocar alguma coisa na boca para empurrar aquilo que está incomodando. E aí, vêm os sinais e sintomas que são comuns do aparelho do trato gastrointestinal, né? Então, a queimação no peito, a regurgitação, o vômito, a diarreia crônica, a dor abdominal, a constipação, a distensão abdominal e os gases. O paciente tem condição de comunicar algo tão subjetivo? E aí, eu trouxe aqui algumas formas que se mostra, por exemplo, a doença do refluxo, que é a mais comum que eu vejo, né? Soluços, babar, engolir em seco, faz isso toda hora. Engasgo, do nada, a criança está parada, dá uma engasgada. Comer compulsivamente. Toda hora ela quer comer, comer, comer. Na verdade, ela quer empurrar aquilo tudo para baixo e diminuir a dor. Só que quando ela come muito, como o intestino é todo muito parado, ela acaba fazendo mais refluxo e uma coisa retroalimenta a outra. Arquear para trás, torcer o corpo, posições estranhas com os braços. Então, às vezes, esticar o braço, fazer isso aqui, fazer com que estique, né, o corpo. Pano e mão na boca o tempo todo, dedo na garganta estimulando o vômito, é uma coisa muito comum.
a seletividade alimentar. Por que tem seletividade? Às vezes só come coisa, só massa. Às vezes só o que é fácil de deglutir, porque o que não é fácil de deglutir dói. E às vezes não, às vezes é seletividade alimentar do autismo, por isso que isso é um trabalho multi. É um trabalho que a gente tem que conversar com a fono, saber com a fono o que eu posso ajeitar daqui, o que ela pode ver dali, o que a gente está vendo que está melhorando. A automutilação, muitas vezes, é ali o desespero da dor. E você se automutila porque ali você tem uma dor brigando com outra. O choro inexplicável, irritabilidades, gritos, temores, isso são sinais e sintomas. É comum a gente encontrar isso no TEA? É comum, mas muitas vezes não é só isso. Às vezes isso aí é a manifestação de alguma outra condição que a gente pode tratar e melhorar. Os socos no abdômen e as verbalizações, dói barriga, ai, tira, sai, uma ecolalia atrasada, usa alguma coisa que foi da ecolalia depois. Retirar as fezes com as mãos, né? Os pais comentam muito isso das crianças constipadas, que pegam as fezes e esfregam lá no banheiro inteiro. Muitas vezes essa criança está com dor. E ela coloca a mão nas fezes porque ela ajuda a tirar. Outras vezes não tem questão de dor nenhuma, a criança faz exatamente isso e a gente não sabe o porquê. E acontece, como acontece também a criança querer lamber o ralo do chuveiro. E a gente vê isso acontecer. E não tem o que justifique aquilo, é o cheiro, é o odor, é uma questão sensorial. A automutilação, né? As batidas com a cabeça, as agressões, esses choros intermináveis, se esconder no momento das evacuações, tudo isso acaba refletindo ali um desconforto muito grande. E o que fazer diante disso, né? Eu costumo, anote, o momento da consulta é um momento de muita ansiedade. Não se exija lembrar detalhes, leve escrito. Não vai querer lembrar de tudo que você viu durante 2 meses para falar, leva escrito. Se de preferência, faz um checklist, entrega na mão do médico, ele vai checando uma por uma, você fica com a cópia para saber se ele pulou alguma. Que a gente pula, né? A gente pula, estava olhando, esqueceu uma. Os dias melhores e os dias piores, o tipo de alimentação, atividades, o que acalma, o que piora. Às vezes a mãe fala assim, mas nada acalma, doutora, nada piora. Eu não consigo perceber o que acalma, o que piora. Às vezes é tanta inflamação, é tanta alergia, é tanta coisa misturada que a mãe realmente não consegue perceber. Porque tudo está causando problema, mas traz anotado o que você percebe. Eu trouxe um caso aqui, que é um caso daqueles bem emblemáticos, sabe? Bem o pior de todos, mas para vocês verem como acontece. Era um menino de 6 anos que, com 1 ano, ele parou de brincar e não atendia quando era chamado. Ele fez um autismo regressivo. Com 2 anos, ele começa a ter muita distensão abdominal. Com 3 anos, um profissional começa uma dieta com restrição de glúten, leite e ovo. Isso, ele tinha 3 anos de idade. Em 2019, ele já tinha um tempo dessa dieta, ele anda o tempo todo, assiste TV pulando, ele passou a usar um pano na boca, diariamente. Isso aqui, ele tinha 4 anos. Quando ele acordava, estava mais calmo, e durante o dia ele ia piorando, e à noite ele acordava de 2 em 2 horas, até ele conseguir pegar no sono, em torno de 3, 4 horas da manhã, e ia até umas 9. Ele passou a lamber tudo, móveis, objetos, brinquedos, tudo vivia na boca. Ele tinha uma seletividade alimentar importante, ele só comia batata frita, tapioca e ovo. Passou a dormir no sofá, não queria mais saber da cama. Evacuava uma vez por dia, moldado e sem dificuldade.
Com essa história, eu pedi uma endoscopia dele e eu coloquei aqui para vocês verem a diferença. Esse aqui é um esôfago normal, com os vasinhos todos desenhados, bem lisinho, e esse era o esôfago dele. Cada lesão dessa era uma erosão profunda. Cada cúmulo desse branco era um acúmulo de eosinófilos, de células de alergia. Se vocês olham, o esôfago aqui dele parece que tem um monte de anel, um em cima do outro. A gente chama traqueização, fica parecendo a traqueia, que a gente passa a mão aqui, que tem um monte de anel. E isso não tem no esôfago normal. Então, os IgEs dele ajudaram bastante. Esse é um caso fácil, né? Porque você pede o IgE vem todo mostrando uma baita alergia alimentar. Então, ele tinha as alergias a leite, a trigo, a milho, carne de frango, banana, soja, era muito pouquinho, mas não usei de jeito nenhum, porque a soja é muito alergênica. Olha a carne de boi. O normal aqui, gente, é menor do que 0,1, tá? E o IgE específico para coelho também, que é uma carne que às vezes é super usada. Bem, dele era tudo negativo, tudo muito positivo. A gente colocou numa dieta, iniciou todo o tratamento da esofagite eosinofílica. Em uma semana, ele melhora a seletividade alimentar, ele começa a comer os alimentos sólidos e começa a diversificar esses alimentos. Ele passa a dormir no quarto, sem interrupções. Essa história de passar a dormir no quarto, depois eu vou mostrar para vocês, eu entendi o porquê que o menino dormia na sala. Ele começou a ficar feliz, largou completamente o tal do pano, passou a brincar, sentar na mesinha, e já estava aprendendo ali o alfabeto, as sílabas, que era uma coisa que a mãe ficava muito em cima, ele não tinha muita paciência para aprender. E como ele estava evoluindo muito bem, a mãe estava muito queixosa da restrição, eu falei, vamos tentar fazer uma carne de porco para ele, né? Que é uma carne que nunca tinha comido na vida, né? Um menino, uma dieta toda impecável. E aí foi um terror. Ele voltou a todos os sintomas, ele fez essa distensão abdominal com uma dieta que ele fez com a carne de porco. Ele passou a dormir nessa posição, que é uma posição anti-refluxo, com tal do pano na boca, e esse era o sofá que ele dormia, ele voltou a dormir no sofá. Se você olha, o sofá tem um cantinho que ele dorme com a cabeceira elevada, com o tronco todo em pé. Ele não dorme deitado. E ele dormia no sofá por conta dessa questão anti-refluxo. E aí, no mesmo dia, saiu a IgE, graças a Deus, da carne de porco, que ele realmente era muito alérgico, e a gente suspendeu. Ele demorou 7 dias para melhorar do quadro dele. Demorou, perdão. Eles retornam os sintomas e essa melhora dele, ela é gradativa até a gente conseguir novamente levar ele para o quarto, e daí em diante nós combinamos de deixar ele 6 meses sem mexer em nada na dieta. E aí eu termino a minha apresentação trazendo essa reflexão aqui. Tudo pode ser atribuído ao TEA, o que aprendemos ao longo desses anos. E aí, me coloco à disposição para as perguntas, para a gente trocar um pouco. Doutora Mônica, muito obrigada. Vamos soltar para a tela normal.